O recreio. Vamos lá, gente. Vamos voltar agora na segunda parte da aula de hoje com o tema de paradigmas, quebra de paradigmas. Então, olha só. Como eu quebro paradigmas? Vamos voltar assim, né? E é um ótimo caminho para me resolver quase todos os problemas da minha vida. Eu preciso primeiro ter uma ideia. Eu tenho uma ideia, um propósito, né? De mudança. Então eu tenho uma ideia de me tornar uma pessoa mais madura. E o que eu vou fazer para conseguir isso? Eu preciso de praticar. A prática é a parte dura de qualquer processo. É onde eu tenho que me esforçar para praticar o que eu quero, aonde eu quero chegar ou o que eu quero obter. Então, todo dia eu vou acordar e vou olhar para mim e falar assim, hoje eu vou colocar uma calça de velho, de um homem de 45 anos, uma camisa polo, que eu não uso nunca, mas agora é uma camisa, né, de um senhor da minha idade, e eu vou me comportar como uma pessoa. Quando eu estiver do lado de outras pessoas, eu vou ser mais quieto, eu vou brincar menos, vou ser mais sério e vou ter mais respostas assertivas. Só por hoje eu vou tentar isso. E aí eu pratico aquilo durante o dia. No final do dia, eu reflito sobre como que eu convivi com os outros e respondi a esse meu propósito, analisando os erros, potencializando os acertos e seguindo em frente. Todo dia eu lembro do meu propósito, que é me tornar um homem mais maduro. Ao longo do tempo, da prática, aquilo vai se tornar um hábito. O que é um hábito? Já é algo pré-determinado que funciona sozinho. Eu já vou agir daquela maneira institutivamente. Porém, eu ainda vou ter que fazer reforços, porque ainda é um hábito, né? Ainda não é uma coisa que já se tornou um comportamento. E ao longo de mais um tempo, aquilo se torna um comportamento. E quando eu transformo uma ideia num comportamento, é onde eu consegui a mudança. Tem coisas, gente, eu vejo, aqui no nosso meio não tem, mas eu era uma pessoa muito brincalhona, falava muito alto, brincava com tudo, falava besteira, falava palavrão. Nossa, eu era completamente descontrolado. Às vezes eu falava coisas que eu não devia, porque eu queria ficar falando tanto, que acabava falando demais. Essa dica E isso começou a me incomodar. E um dia eu falei assim, gente, por que eu falo tanto, que eu busco tanta aprovação? Né? Eu quero que todo mundo goste de mim, acaba que às vezes eu espanto todo mundo, né? De tanto que eu falo, de tanta besteira que eu falo. O famoso espalha. E aí um dia eu simplesmente falei assim, quer saber, eu não preciso de ser assim. Eu vou começar a ser mais quieto, eu vou começar a ser mais reservado. Ter muitos amigos nunca deu certo para mim, entendeu? Então assim, eu vou começar a mudar. E eu comecei a me esforçar, né? Muitas vezes eu estou num lugar que estão conversando, aí eu até tenho algo a dizer, mas não é tão significativo eu dizer, aí eu não falo. Eu saí de perto. Aí eu ficava pensando assim, poxa, mas será que não vão achar eu estranho por eu ser tão quieto? Eu falei assim, antes achar eu estranho por ser quieto do que achar eu besta por falar demais. Então eu prefiro ficar quieto. Eu falo muito com vocês, mas vocês podem ver que quando eu não estou trabalhando, eu sento dentro da minha cama e eu fico quieto. Aí o William chega lá, a gente conversa um pouco, mas eu fico quieto. Entendeu? Eu busco o meu silêncio, eu já não busco tanto, entendeu? Às vezes eu converso muito na clínica porque eu vejo a necessidade de bater um papo de todo mundo. Mas eu mesmo, se deixar, eu vou pro meu cantinho e fico quieto. Se você não está na clínica, você está dentro do quarto e você não sai. Eu fiquei um tempo. Não sai. Eu fico o dia Não inteiro sai. dentro do quarto. Na minha folga eu fico o dia inteiro. Mas só se você ficar... Ó, eu boto série, eu boto os cursos, eu escrevo, eu falo com a minha esposa, eu dou uma dormida, eu descanso, eu busco a minha paz interior sozinho comigo mesmo. Eu não preciso dessa aprovação, dessa... Não, cara. Mas eu não era assim, vocês estão me entendendo? Então isso é uma quebra de paradigma. Olha o que é? Paradigma é um comportamento pré-estabelecido. Eu tinha um comportamento de busca de aprovação, de querer conquistar todo mundo, falando demais, sendo agradável demais. Só que eu forçava tanto que eu acho que muitas vezes eu acabava estragando, né? Que falava demais. E aí eu não me sentia bem com aquilo.
Mas era um paradigma na minha vida, aquele comportamento. E aí, para mim quebrar algo já pré-estabelecido, é só através dessa rotina que eu falei, que é a ideia de mudança, a prática, o hábito e o comportamento. E isso pode ser em curto tempo ou longo tempo, depende da sua, da sua vontade de realmente mudar isso. Ó, eu falava palavrão que a minha mãe falava com o meu amigo era o caralho. Desculpa o palavrão, não tem moça, né? Porque de tanto que eu falava. Ela falava assim, cadê seu amigo? Eu que amigo, mãe? O caralho. Porque tudo era isso, entendeu? Hoje em dia eu estranho quando eu falo. Mas eu falava tanto palavrão que as pessoas brincavam comigo, né? Mas na verdade elas estavam me dando um toque gentilmente da minha boca suja. Entendeu? E aí eu comecei a me constranger com isso, e principalmente quando eu me converti. E aí, cara, eu entrei num propósito de mudar. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, foi parar de quebrar esse paradigma desse comportamento de falar palavrão na minha vida. Foi uma das coisas mais difíceis. E talvez nem fosse você, foram máscaras que a gente vai criando para criar aceitação, fazer parte de alguma coisa. Porque quando você falava palavrão, as pessoas riam, então elas reforçavam aquele meu comportamento. E eu achava que aquilo eu estava conquistando, mas elas riam por estarem sem graça de eu estar falando aqueles absurdos. Entendeu? E eu achava que elas estavam achando engraçado. E aí eu piorava cada dia mais. Então, assim, nós temos certos paradigmas na nossa vida que se a gente não enxergar e a gente não quebrar eles, a gente também não vai mudar. Igual hoje eu falei hoje de manhã. Olha só, a pessoa que eu fui até hoje, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Porque se eu estou numa situação hoje de estar internado numa comunidade terapêutica sem esperança ou perspectiva nenhuma, por causa de tudo que eu fiz, e eu não entender que essa pessoa que eu sou até hoje precisa de morrer e eu me transformar em outra para me ter um futuro diferente, eu vou voltar a ser quem eu era, fazer o que eu fazia, e eu vou continuar sem nada do jeito que eu não tinha. E aí é um paradigma enorme que uma pessoa dessa tem. Um dependente químico que vem para uma casa de recuperação, ele está com um paradigma predeterminado e enraizado dentro do ser dele de uma forma que, rapaz, muitos não conseguem quebrar. Muitos não conseguem entender. E aí, outra vez eu falo, o problema da dependência química são pessoas que consigam explicar essas coisas dessa maneira, de uma maneira mais simples, mais digestiva e de uma maneira que eu consiga compreender. E parar de falar coisas decoradas, de texto, e que só me fazem cair para baixo. Isso que você falou, como abrir a mente, né? Porque na clínica que eu tava, eu que assumi o papel de coordenador geral, né? Eu fazia tudo, distribuía cigarro, laboterapia, se precisasse participar da laboterapia eu participava. Até que chegou um dia que era pra mim, deu 6 meses, né? Era pra mim ter ido embora e eu acabei fugindo, aí veio o rapaz e falou, Bruno, você tem potencial, só que você não reconhece seu potencial. E agora, pelo que você falou, eu me vejo nisso. Eu não reconheci o potencial que eu tive. Eu fugi, fui para a igreja, e a igreja falou para eu voltar para a clínica. Isso é uma situação normal da gente, porque quando a gente vê, olha só, eu tenho um paradigma, um estilo de vida pré-determinado, já bem instituído, e de muitos anos. Então eu entro em recuperação e a minha vida começa a mudar. E muda muito rápido, né? Outras oportunidades vão acontecendo, e aí, de repente, eu me vejo, bota vocês, né? Estão começando o curso agora, imagina mês que vem vocês estarem com uma camisa dessa de frente para a turma lá, dando a primeira reunião. Sabe o que vai acontecer com vocês? Eu sei. Vai querer sair correndo e voltar para a Cracolândia. Vai ter Vai ter que falar. Sabe por quê? Porque aquele mundo lá que a gente está projetando, esse mundo aqui, vocês não vão saber lidar com esse mundo, porque é algo novo. E o novo assusta. Por mais que seja E o novo me dá tremedeira nas pernas. E eu entro em pavor, porque eu não sei viver nesse mundo novo, eu não sei falar da maneira que eu preciso de falar nesse mundo novo. E eu prefiro voltar aonde eu me sinto à vontade.
que é geralmente com os amiguinhos na boca, na cracolândia, na situação. Então as pessoas falam assim, vocês se sabotam. Não é todos que têm essa... Não é se sabotar, é um ataque de pânico, de ansiedade que é gerado por eu ter medo do novo, de uma nova situação na minha vida. E eu tô com esse paradigma, com esse estilo de vida pré-determinado há muito tempo. Então, quando eu começo a seguir um caminho diferente, eu fico apavorado. Gente, eu lembro quando eu comecei a andar com o pessoal da igreja, rapaz, eu achava que eles estavam me tirando, eu achava que eles não queriam conversar comigo, porque eu não sabia falar de nada, eles só falavam de Bíblia, falavam de encontro com Deus, falavam um monte de coisa, eu não sabia nada que era aquilo, eu ficava quieto. E aí eu me sentia tirado, porque eu não tinha conversa com eles. E aí as meninas me cumprimentavam, riam, todo mundo me cumprimentava bem, mas eu não desenvolvia conversa. Porque as coisas que eu falava, eles não falavam. E a minha vontade era sair correndo e ir para próximo dos meus amigos que falavam a mesma língua que eu. Mas nessa época eu estava numa comunidade terapêutica. Então eu sempre corria de volta para a comunidade, porque lá todo mundo falava a minha língua, né? E aí quando eu fui para a escola de Curitiba para fazer teologia, rapaz, quando eu cheguei lá, no primeiro dia eu comecei a chorar. Liguei para o meu pastor, falei que eu queria voltar. Numa faculdade caríssima, que foi uma bênção do Senhor na minha vida ter conseguido dinheiro para ir para lá. Rapaz, eu trabalhei igual um louco 6 meses vendendo artesanato para juntar dinheiro para ir para lá. Era o meu sonho, era estar nessa faculdade, sabe? Era algo muito grande que eu tinha alcançado e eu entrei num ataque de pânico e de ansiedade porque ninguém falava a minha língua naquele lugar, mas... Eu me senti um peixe fora d'água. E eu só não abandonei, porque o meu pastor ficou no telefone comigo um tempão, me ajudou, botou eu com a cabeça no lugar. E aí eu fui pro meu quarto, fiquei quieto e tal. E aí eu sou assim, né? De todo lugar que eu chego quieto, fico mais na minha, não sou de conversar muito, vou deixando eu pegar o ritmo de todo mundo, e aí eu vou me adaptando. E aí acabou que aquele lugar virou meu lugar e eu fiquei lá 2 anos. E depois Aí eu fui para a China, fui para a África, virei professor, fui coordenador de equipe, fui coordenador de manutenção, fui tudo dentro da faculdade. Entendeu? Mas o novo, aquela época, me deixou em pânico, cara. Então, assim, esses paradigmas, eu preciso ter coragem para quebrar eles. Se não encara, Isso aqui não é uma coisa fácil. Não é uma coisa. Não é fácil. Não. E olha só, as pessoas costumam me criticar. Você não quer mudar, você é safado, você é vagabundo, você não sei o quê. Pô, cara, eu não sou não, entendeu? Sou não. Eu enfrento meus desafios da forma que eu consigo. Sim, entendeu? Processo. E aí é o problema da família, que não é curada, que não entende de nada e quer opinar sobre a minha vida. Não dá, pô. Não dá. Entendeu? A pessoa que não entende sobre essas coisas não tem como vir falar comigo. Dá conceito. Entendeu? Não tem como. Porque os meus paradigmas, o meu estilo de vida, tudo que está na minha cabeça, elas não conhecem. Quem conhece são vocês. Nós conhecemos esse mundo. Nós conhecemos o tanto que é difícil sair desse mundo e se transformar em outra pessoa. E o quanto é difícil. Renascer. Então, se nessa passagem, né, nessa transformação, você não conseguir de alguma forma, por um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, aí é onde entra. Só alcança quem sabe pedir ajuda. Porque se você for um cara orgulhoso que não pede ajuda, no processo você vai recair e provavelmente você vai desistir de tentar de novo e vai ficar lá. E a sua família te criticando, falando um montão. Mas você está vendo que as coisas não são tão complexas como todo mundo fala? Não. O nosso processo é só isso, é intuitivo, tá? Eu tenho um paradigma pré-estabelecido, uma maneira de viver pré-estabelecida, que quando eu mudo radicalmente, porque é uma mudança muito radical, né? De um círculo de amizade que usa droga e bebe e não tem compromisso com nada, não tem casa, mora na rua, faz tudo de qualquer jeito, não tem horário, para uma vida com uma rotina completamente regrada, estruturada, com dizeres diferentes, estilos diferentes. Responsabilidades. E aí você quer que eu me transforme com um passo de mágica? Não é assim. É o tempo. Usando uma camisa assim, Entendeu? Não é assim.
E vou te falar, E se tornou referência, o né? dependente químico que ainda se transforma no terapeuta, ele enfrenta muitas outras dificuldades, entendeu? Porque julgam a gente de várias maneiras, acham que a gente não pode errar, que a gente não pode, tudo é contestável. O terapeuta não pode fazer isso. Pô, eu sou humano, sou dependente de recuperação, tenho meus dias, tenho meus 5 minutos, entendeu? Como assim, cara? O principal, Mas eu não tem a posso, doença. e aí quando eu erro, eu sou julgado e não posso nem me defender. Não. Aí é onde eu me dependendo de terapeuta, tá? Porque o que eu escuto, vocês não têm noção, velho. Vai na Tem sala, dia que eu... partilha. Vai na sala. É assim mesmo. Vamos lá. Não vou deixar me abater. Não vou deixar me abater. Liga pra mim, Brunão. Quando precisar. Vou continuar. Tô lá do seu lado, vem partilhar Tá? comigo. Vem Porque partilhar sem comigo brincadeira, velho. Sem brincadeira. Não é fácil. Não é fácil. Eu já tive coisas que eu falei em palestra que as pessoas não gostaram e treparam para cima de pergunta e começou uma confusão. Aprendi na confusão não tocar mais naquele assunto. E geralmente é religiosidade, viu? Religião é um problema. É um problema. Eu tenho amigos meus que não fazem espiritualidade, tá? Eles só fazem reunião terapêutica. Deixa os alunos fazer a espiritualidade, porque eles não sabem administrar isso. Não sabem fazer direito, preferem não fazer, para não dar briga. Porque a única reunião que dá briga é a espiritualidade. Então tem que aprender a fazer ou ser criativo para fazer algo laico, ecumênico, que todo mundo se sinta bem. Olha que situação que você está falando da espiritualidade. Esse final de semana a gente teve uma outra pessoa dando espiritualidade pra gente, só que eu achei até interessante, só que ele estava dentro do livro, dos 12 Passos. Sim. Aí um lá no fundo contestou ele e foi falar da Bíblia, pensando que ele ia, aí ele veio com tudo. O cara ficou assim. Mas pode ver que esse mês eu não fiz espiritualidade, eu dei reunião terapêutica de ponta a ponta. Porque eu acho que esse mês a gente tinha que pegar a reunião terapêutica. Entendeu? Esse mês a gente estava com um monte de conteúdo para partilhar terapêutico. Aí agora entrando em fevereiro, eu vou reestruturar as espiritualidades. Mas isso não é assunto. Tá? A gente está falando. A gente está falando de quebra de paradigma. O que é o paradigma? Afinal, o que é quebra de paradigma? Como empregá-la no mundo da dependência química? É mais ou menos tudo que a gente já falou, mas vamos ver a parte teórica agora. Existem algumas frases de efeito no meio terapêutico que, ditas em reuniões, terapias, que podem soar interessantes. Porém, devemos explorar melhor seu conceito para poder entender de verdade o que significam. Pensar fora da caixa, experiência de mudança, agregar valor, posicionamento de atitudes. Todas essas frases vêm sendo repetidas há muitos anos dentro das terapias. Porém, ultimamente, temos escutado muito a quebra de paradigma. Você sabe do que se trata? Entenda de forma simples o que quero explicar. Foi mais ou menos o que eu já expliquei, né? Foi mais ou menos. Mas vamos ler o conteúdo da nossa apostila. O paradigma nada mais é que o modelo estruturado que segue em uso. Quebrar paradigma, portanto, seria fazer algo diferente do que vem sendo feito e obtendo os mesmos resultados com tais repetições. Então, quebra de paradigma é eu quebrar um comportamento, ou uma estrutura, ou algo já que tem sido repetitivo a longo tempo, quebrar aquilo fazendo diferente, né? Parece simples, foi como eu disse, mas não é, tá? Quebrar um paradigma, você precisa de usar essa estrutura de ideia, hábito, me ajuda, gente. Eu não tenho memória, tá? Eu tenho vagas lembranças. Hábito, força Na de cabeça, vontade. não. Ideias, hábitos, ideia, prática, hábito e comportamento. Eu tenho uma ideia de mudar, eu pratico, chega a virar o hábito e depois vira um comportamento onde estrutura um novo paradigma na minha vida com uma nova estrutura, de uma forma mais saudável que vai me ajudar, né? Me ajudando com as mudanças. Parece simples, mas muitos profissionais e pacientes enfrentam problemas com a quebra de paradigma. Isso acontece porque o caminho mais seguro costuma ser
o que já foi trilhado. Olha só, presta atenção. O caminho mais seguro costuma ser o que já foi trilhado. Lembra que eu falei com vocês, quando a gente começa a mudar, a gente quer voltar para onde a gente estava, porque a gente se sente seguro? É exatamente isso. O caminho mais seguro parece ser o que já foi trilhado. Então, quer dizer, quando eu me sinto perdido no caminho novo, eu quero voltar lá onde eu sei lidar. É a mesma coisa de você que foi criado numa situação de risco, né? de comunidade. Você tem um estilo de falar, de resolver as coisas. Quando você vai para a sociedade, você é um peixe fora d'água, porque lá a gente não resolve as coisas da maneira que resolve lá na comunidade, e nem fala do jeito que fala na comunidade. E aí você se sente mal. E aí muitas vezes você se sente ofendido, igual eu falei que eu me sentia tirado na igreja, porque as pessoas falam diferente. E aí você se sente tirado, porque todo mundo falando e você é o único que não consegue iniciar uma conversação. E aí você acha que as pessoas estão fazendo de propósito, mas na verdade não é. É você que não sabe se comportar naquela nova estrutura e se sente mal, e aí preferindo voltar para o seu habitat natural. Então, assim, muitos recaem, aí fala assim, ó, pô, o cara tava bem, já tinha montado empresa, já tinha casado, já estava na igreja, e o cara largou tudo e recaiu. Porque ele tentou, só que chegou num ponto que ele não estava aguentando mais se sentir fora do seu habitat natural por tanto tempo e não conseguiu se habitar lá ainda, entendeu? Ele não conseguiu se adaptar lá ainda. E aí ele acaba querendo retornar para aquele ambiente doente, porém um ambiente que ele se sentia seguro. Aí como é que pode, né? A gente se sente seguro na favela. É tudo um conjunto assim, ó, que a gente, pela nossa falta de... Aí o cara sai de uma mansão em Alphaville e vai para Cracolândia. Porque na Cracolândia todo mundo fala a língua dele e ele está no habitat natural dele. Mas lá na Alphaville, numa mansão com tudo de bom, não é. Mas aí quem entende a nossa cabeça? Ninguém, só a gente. Por quê? Porque é um paradigma que antes de eu chegar lá na mansão, eu criei essa estrutura, eu criei essa forma de sobrevivência, eu criei esses paradigmas. E que agora, para mim, reestruturar tudo de novo vai me levar um tempo. E eu posso vir a ter essas crises de ansiedade recaindo emocionalmente, tendo uma crise de ansiedade, tendo uma crise de pânico e indo para um lugar onde provavelmente eu vou acabar usando alguma substância. Existe remédio que ajuda isso? Existe, mas eu não posso passar. Tá? Mas assim, existe remédio, tá? Que ajudam. Você não pode passar. Não, terapeuta não pode passar remédio. Tá? Mas se você for no psiquiatra, igual a gente tem aqui um psiquiatra que entende bastante, fala, ó, eu já tô em recuperação, tô fora da clínica, né? Eu tô com a família, com a casa, só que eu tô sentindo crise de ansiedade porque eu não me sinto bem nessa nova estrutura e eu tô me sentindo mal, tá me dando um ataque de pânico e eu fico com vontade de voltar lá para aqueles lugares. E aí ele vai te dar remédio que vai te tirar essa sensação. É ansiedade? Sim, tira. Quem vai tirar? Ah, não, aí você pergunta pro psiquiatra, eu não posso receitar remédio. Mas é um remédio Tá filmando aqui, rapaz. remédio Vocês usam meu vídeo no meu canal, né? um remédio natural. Virou médico. Um remédio natural não seria trabalhar o programa dos 12 passos para preencher esse vazio, a minha Então, eu posso usar a parte terapêutica, é claro. Eu estou me sentindo inseguro, eu preciso de falar com pessoas que falam a minha língua. Corre para uma sala de NA, pô. Sim. Porque Sala de NA é só maluco igual nós. Partilha. E aí você partilha, aquilo vai te dar uma aliviada. Mas aí se você consegue passar de NA, partilhar e tomar um remédio que vai te ajudar a diminuir aquela ansiedade, você com certeza, provavelmente, vai ter êxito em sair fora dessa situação todas as vezes. Tá? Isso é muito difícil, porque nós somos orgulhosos, prepotentes e achamos que podemos sustentar na costela essas sensações. Na verdade, é o que rebenta a gente, geralmente, é o nosso orgulho. Porque se nós temos a aceitação que nós somos impotentes perante as nossos defeitos de caráter e a substância, e que minha vida se tornou incontrolável, e que agora eu preciso de ajuda, e eu peço ajuda, eu consigo.
Eu consigo. Se eu for um cara humilde, a minha recuperação inteira, eu vou ficar muitos anos limpo. Porque o cara humilde pede ajuda. O cara humilde busca ajuda. O cara humilde escuta, entendeu? As pessoas. E aí ele consegue caminhar por mais tempo, entendeu? Nesses caminhos limpos, né? Nessa nova maneira de viver. Bom, exemplos de quebra de paradigma. Um dos exemplos mais recentes desse novo século e de maior influência no mundo foi a maneira como vemos a adicção como doença e as diferentes ferramentas que temos para tratar e obter resultados de recuperação. Por muitos anos, a dependência química e outras adicções foram encaradas pelo aspecto moral, utilizando assim inúmeros métodos de tratamento. Alguns métodos é o modelo aristotélico, 12 passos, modelo ético-moral, TCC, modelo psicossocial, TRE, modelo Sinanon e modelo Minnesota. Exemplo prático. Minnesota o quê? O modelo Minnesota é o que usa muito em comunidade. Eu gosto muito do modelo Minnesota. Eu nunca vi. O modelo Minnesota é quando você coloca todo mundo para tomar conta de todo mundo. Você coloca todo mundo tomando conta de tudo, porque se algo não der errado, todo mundo paga por isso. Entendeu? Então, assim, igual quando eu falo lá na comunidade, se eu ver bituca de cigarro, todo cigarro de todo mundo vai para o malheiro. Então, o cara que fuma bituca, ele mesmo pega, porque senão ele vai ficar sem o maço dele. Aí é o sistema Minnesota, você faz todo mundo ser responsabilizado pelo erro de um. E aí acaba que todo mundo toma conta de todo mundo. É o sistema mais usado nos Estados Unidos, é o sistema Minnesota. Exemplo prático de quebra de paradigmas. A gente vai pular um pouco para a gente conseguir acelerar, porque senão a gente não vai alcançar. Pensamento disruptivo. O exemplo da mudança dos modelos de tratamento. Olha só, a maior quebra de paradigma nesses últimos tempos foi o tratamento de dependência química. Por quê? Antigamente, existia um paradigma que o dependente químico era uma pessoa com deficiência mental. Então, tá errado? Não. Não. Porque um cara que usa uma substância que pode levar ele à morte é louco. Tá? Então, assim, o conceito deles lá atrás era certo, mas só que eles queriam tratar a gente como um esquizofrênico grave ou como um doente mental. E aí é onde começou realmente a criar vários problemas. Tem até aquele bicho, aquele filme, né, O Bicho de Sete Cabeças, o Rodrigo Santoro, né? Que aquilo é real, né? Bicho de sete cabeças, bicho de pé. Não, é Bicho de Sete Cabeças. Você falou isso no vídeo ontem, de novo. Você já assistiu ele? Baseado em reais, né? Aquilo ali era o filme, ele inspirado Aquilo- nas pessoas que têm problemas mentais. Não. Aquilo é inspirado no dependente Ele foi químico. por causa da maconha que o pai dele achou lá no chão. Baseado com o louco, né? No dependente químico, tá? E que nem era grave. Ele só tava começando Só a que fumar a maconha. quantidade de medicação deixou ele louco. Então, o que acontecia antigamente? O dependente químico era tratado à base de muito remédio, choque, tá? E muitas experiências que na época não tinha legislação para isso, tá? E nós éramos realmente tratados como pessoas que danosas à sociedade. Então, essas clínicas, esses sanatórios, acabavam fazendo coisas que na época não tinha legislação, eles faziam. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que entraram nessas clínicas saíram e nunca mais usaram droga. Porque nunca mais conseguiram fazer mais nada na vida deles. Todos se tornaram esquizofrênicos graves, necessitando de cuidados com problemas mentais graves. Né? E aí foi quando se entendeu que não era o nosso lugar uma clínica, um sanatório. Porém, depois que teve o fechamento de todos os sanatórios na Europa, o Brasil também fechou. Porque foi entendido que aquilo também não estava resolvendo o problema de ninguém, nem dos dependentes químicos e nem dos esquizofrênicos e pessoas com deficiência mental. Porém, a Europa voltou atrás, reabriu de uma maneira diferente e entrando com todo um processo diferente. E o Brasil ainda não voltou atrás, e aí acaba que mistura, hoje em dia acaba que o deficiente mental
vem para onde a gente está sendo tratado. Antes a gente ia ser tratado do lado deles. Aí mudou. E aí, acabou que mudou. Porém, mas pelo menos eles são bem melhor tratados onde nós somos tratados do que nós éramos tratados onde eles eram tratados. Mas olha só, o paradigma... Muito bom. Oi? Não, desculpa, professor. É um filme bom que retrata, eu acho que uma quebra de paradigma, né? Ela foi muito ousada. Denise, O Coração da Loucura. Eu acho que eu já vi também. Esse filme é muito bom. Ela trabalha, na verdade, no período ainda que se usava lobotomia. Sim, fazia isso. eletrochoque. Nossa, ainda tem essa questão. Eu nem vou entrar nessa questão, porque senão E a gente ela não termina não. traz, né, na verdade, terapias envolvendo arte, outros tipos de... Então, muito olha bom. só. Tem no YouTube esse filme gratuito, tá, pessoal? Depois bota no grupo o nome desse filme que eu passo para todo mundo. Aí, olha só. A maior quebra de paradigma que a gente teve foi a estrutura de tratamento do nosso problema. Porque antigamente nós éramos tratados como doentes mentais, tratados com medicamento de esquizofrênicos, a gente sofreu choque, lobotomia, injeção de vários medicamentos experimentais. Né? E aí depois alguém, né, iluminado por Deus só pode, veio com a opção de tratamentos, né, terapêuticos. E aí veio o NA também, o AA, que criou força, né, que ajudou muito essa mudança. Sim, e aí depois começaram as comunidades terapêuticas, que a primeira até se formou lá nos Estados Unidos, no Brooklyn, tem a história do Desafio Jovem, e aí começou todas essas comunidades terapêuticas que mudaram o quadro do tratamento dependente químico. Porém, no começo, as comunidades terapêuticas ainda acreditavam que, muitas, as evangélicas principalmente, acreditavam que convertendo o dependente químico, ele pararia de usar droga. Não. Entendeu? Através da religião. Né? Muitos sim se transformaram, muitos sim se converteram e pararam. Muitos, né? Muitos mesmo. Eu conheço muitos. Calma, meu filho, calma. Porém, quebrou já o paradigma que nós éramos doentes mentais, e sim pessoas que simplesmente perdidas espiritualmente. E aí as igrejas nos abraçaram, achando que nós éramos perdidos espiritualmente e que se nos dando um caminho de Jesus, nós mudaríamos nossa vida. E muitos mudaram, né? Porém, alguns ainda precisavam de mais estrutura para conseguir se encontrar. E aí começou a vir os 12 passos, aí começou a vir TCC, TRE, e agora tem a TREC, e aí agora tem o estudo de abstemiologia, e aí todo esse estudo e todo esse conteúdo fez todo o tratamento de dependência química mudar de uma forma que de 3% de pessoas que entram em recuperação já passou de 5 para 10%. E as opções muitas hoje em dia. E hoje em dia, se nós falarmos de todos os estudos sobre dependência química, traumas, cura, se a gente trabalhar com espiritual e com terapêutico, se você fica um bom tempo estudando sobre isso, você coloca sua cabeça no lugar. Você pode até falhar uma vez ou outra, mas vai ser coisas leves, lapsos leves, e depois você vai ter já uma estabilidade a longo prazo. A verdade é essa, a gente tem uma estrutura de tratamento hoje realmente palpável e que a gente pode falar que é significativa. O problema maior não é, hoje em dia, o estudo ou o tratamento que eu posso oferecer, e sim a pessoa querer. Quanto mais porque, na verdade, o dependente dependente químico está tão destruído espiritualmente, de autoestima, de falta de esperança, de desconexão com a alma e com o espírito dele, que ele simplesmente não se interessa mais em nada. E aí essas pessoas, geralmente são as pessoas que acabam renovando contratos e sendo mantidas em unidades até ela ter esse despertar, sim, até ela começar a se envolver, até ela começar a acreditar nela de novo e começar a caminhar de novo. Porque isso é o significado das comunidades. Muitas vezes as pessoas acham que é maldade, mas não é, porque quem está fora vê que a pessoa ainda não está caminhando numa recuperação, e liberar ela ou ajudar ela a voltar para uma vida real só vai potencializar ou ajudar ela a se matar de novo, porque muitos saem e não conseguem voltar. Então a quebra do paradigma maior que teve foi realmente a forma de tratar o dependente químico. Porém,
Porém, existe outras situações e outros paradigmas que nós precisamos pensar. Muitos aqui a gente já falou sobre, tá? Eu só vou bater a apostila porque realmente eu gosto de passar todas as informações de acordo com o que está na apostila. E eu tenho só 10 minutos. Como é o diagrama interno que você tem consigo mesmo? Olha só, igual eu falei, meditação, uma conversa íntima negativa, uma conversa interna negativa. É necessário? Muitas vezes eu preciso pensar nas coisas erradas que eu fiz, me perdoar por aquilo, digerir aquilo, entendeu? Para me seguir em frente. Eu não posso ficar arrastando corrente. Eu não posso ficar arrastando traumas, coisas sem solução, sem resolução, né? Eu não posso ter situações dentro de mim que eu simplesmente tento abafar dentro de mim, porque aquilo não vai abafar, aquilo vai ficar tremendo, pulando, doendo e gerando comportamento. Tem que ter um reforço. Muitas vezes a gente está com irritabilidade porque todos esses traumas, essas situações dentro de mim, tá aflorando e eu não quero pensar naquilo. E aí eu tento conter todos esses sentimentos dentro de mim e acabo ficando irritado com tudo e com todos. É igual a gente lê um texto hoje, né? Se uma pessoa fala, nossa, que dia lindo, aí a outra fala assim, nossa, dia horrível, a pessoa está provavelmente com essa situação de irritabilidade. No nosso caso, já é um mau sentido, um mau sinal nós acordarmos com irritabilidade ou estarmos com irritabilidade de tudo e de todos. Provavelmente ou eu estou com um problema emocional ou eu estou com uma crise de abstinência. Filtro negativo. Eu preciso de começar também a analisar o que é negativo e o que é positivo na minha vida. Por exemplo, faz bem eu ficar perto de pessoas falando da época da ativa? Não. Então por que eu faço? Porque eu estou sem esse filtro. Eu simplesmente ainda não estou filtrando a minha vida e filtrando as consequências, as minhas atitudes e muito menos filtrando o que eu vou conquistar lá na frente. Eu preciso de me colocar no lugar, né, de realmente me estabilizar e começar, não, isso daqui para frente eu não quero mais, entendeu? E evitar. Poxa, eu gosto tanto do cara, mas o cara só fala besteira, se afasta do cara, bicho. Se o cara não vai te levar para frente, entendeu? Por que você vai ficar andando com ele para trás? E na hora que acaba o dinheiro, que acaba tudo, velho, todo mundo tá sozinho por si próprio. Então não se apeguem a ninguém, pelo amor de Deus. Entendeu? É o que eu falo, o importante sou eu. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que incentivar os meus pacientes a cuidarem dele, a meditar sobre eles, a pensarem sobre os problemas deles e parar de ficar tomando conta da vida dos outros, se preocupando com os outros. Porque, olha só, isso é uma questão de ego, tá? É uma questão de paradigma também. Por quê? Olha só, eu sou um cara cheio de problema, né? Cheio de mazelas. E aí eu não me sinto bem comigo mesmo, porque eu sei quem eu sou. Porém, quando eu critico a pessoa do meu lado e coloco ela abaixo de mim, eu me sinto menos mal do que eu já estou me sentindo. Porque quando eu coloco uma pessoa abaixo de mim, eu falo assim, eu sou ruim, eu não valho nada, mas eu não sou o pior da Terra porque ele é pior do que eu. Mas geralmente nem é. Você mesmo que está falando para ele, porque você é quem você está falando que ele é. Entendeu? Então, assim, eu preciso de filtrar o que eu falo, o que eu escuto e começar a mudar isso. Porque foi o que eu disse, essa pessoa que eu fui até hoje, eu preciso de matar essa pessoa e me transformar numa pessoa diferente, senão eu vou ter os mesmos resultados lá na frente. Faça as pazes com você mesmo. Foque no que há de positivo em você. Tenha um diálogo interno positivo e construtivo. Então, é exatamente o que a gente falou no começo da aula sobre paradigmas hoje. Eu preciso de meditar, pensar, refletir sobre tudo que eu passei na vida. Eu preciso de me perdoar, eu preciso de enfrentar, eu preciso de chorar, de sofrer, eu preciso de ter a fase de luto das coisas que eu perdi, entendeu? Mas eu preciso, cara, resolver isso tudo. Se eu não resolver todas essas situações dentro de mim, eu não vou prosperar, eu vou continuar arrastando corrente, uma hora eu vou cansar e vou precisar de um alívio. É exatamente isso, entendeu? A gente ter um monte de dores, traumas e situações mal resolvidas dentro de mim, nós nos torna pessoas que arrastam correntes.
E uma hora a gente vai precisar de um alívio, porque ninguém aguenta arrastar a corrente muito tempo. Diga, Bruno. Como que eu faço para não depender da motivação dos outros e eu mesmo me automotivar, sem depender dos outros? É só isso daqui, ó. Faça as pazes com você mesmo, foque no que há positivo em você, tenha um diálogo interno positivo e construtivo. Eu preciso sim de resolver as coisas que eu fiz de errado, mas eu também preciso de lembrar as coisas que eu sou e que eu posso ser. E é onde eu mesmo me motivo. Você acha que todo dia que eu acordo na cama tem alguém para me motivar? Tem alguém para ir lá? Não, vamos lá, Carlos, hoje vai ser um dia bom, todo mundo vai gostar de você, você vai ser o cara, você vai dar uma palestra boa. Não, cara. Todo dia eu acordo da cama e preciso. E aí, cara, vamos lá, mais um dia. Sei lá o que vai acontecer, mas eu preciso enfrentar esse dia e chegar até o final dele. E limpo ainda, de cara, sustentando na costela. Mas ali. Levanto de manhã, me arrumo, entendeu? E pulo para dentro. Entendeu? Não tem mais esse papo. Eu sou um homem, cara. Eu não sou mais uma criança que precisa de tapinha nas costas e palmas. Eu sou um cara que todas as vezes que eu faço palestra ou que eu prego, eu não faço apelo e eu não puxo palmas no final. Porque eu não preciso de aplausos de ninguém. Entendeu? Porque eu não estou fazendo o que eu faço por reconhecimento de ninguém. Realmente eu faço porque eu tenho no meu coração que eu estou fazendo certo, que é compartilhar as minhas experiências, entendeu? Partilhar as minhas fraquezas, partilhar até onde eu erro. Igual eu falei, eu tenho uma deficiência em relacionamento. A maior fragilidade da minha vida é meu relacionamento. Porque eu já falei tantas vezes que eu não suporto mais falhar naquilo. Então eu faço tudo que eu posso para me ter esse relacionamento pro resto da minha vida. Eu todo dia, durante o dia, eu paro um minuto, mando mensagem para minha mulher. Oi, tudo bem, amor? Como é que você tá? Como é que tá sendo o seu dia? Mando uma foto, mando uma carinha. Eu me esforço a manter algo que eu preciso aprender a ser. Um homem, um marido. Eu mando mensagem com a minha filha, às vezes eu nem tô afim, porque a minha filha fala pra caramba. E tem uns carinhas. Tô nem afim, sabe? Aí eu, não, mas é minha filha, eu tenho que ser pai dela. Não é questão de ser agradável ou de querer, é meu compromisso, é minha responsabilidade. E aí eu mando mensagem pra ela, oi filha, tudo bem? Ela já me liga de vídeo. Eu sabia. É cutucar ela já ia chamar de vídeo. Aí eu falo que eu preciso desligar, ela começa a gritar, não, desliga não. Mas eu tenho que me esforçar, cara, a ser responsável. Eu tenho que me esforçar a ser um marido melhor. Porque se eu tenho uma dificuldade de nunca ter criado meus filhos e agora, com a minha pequenininha, eu tô me esforçando para ser um pai melhor, eu preciso de me esforçar. É tudo uma questão de esforço. Não é mais questão de motivação. Quem vive de motivação é adolescente. Entendeu? Eu sou homem, filho. Eu tenho que fazer querendo ou não. Eu tenho que levantar e trabalhar querendo ou não. Com chuva, com sol, doendo, do jeito que for. Entendeu? Então, qual é a motivação? É o que eu quero ser lá na frente. Entendeu? Então, assim, eu quero ser um homem melhor, eu quero ter uma nova maneira de viver, eu quero ficar limpo, não é só por hoje, por muitas 24 horas. E, assim, o que eu preciso de fazer para isso? Cair para dentro e faz. Muitas vezes não vai ser legal, nem gostoso, nem prazeroso, mas eu vou fazer. Entendeu? Simplesmente porque agora eu quero ser um homem responsável. E sabe qual que é a melhor premiação de tudo isso? Chegar no final do dia e estar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, com toda a dificuldade, com toda quebra de paradigma, a gente conseguir fazer a nossa parte o melhor que puder. E qualquer um. Exatamente. E olha só. Hoje tentar ser melhor que ontem. E não que alguém, né? Se não te amares, quem te amará? Sente melhor que você. Então é o seguinte, se você não fizer por você, quem vai fazer? Ninguém. Então o negócio é o seguinte, velho, é nós por nós mesmos. Se a gente quer ser homens, se a gente quer ter uma nova maneira de viver, vai depender só de mim, mas de ninguém. Mas de ninguém. E não importa o que falem, entendeu? Não importa se eu falhar também no percurso. O que importa é eu não desistir de chegar lá. Porque, sinceramente, covarde não é o cara que recai. Fraco não é o cara que recai. Fraco e covarde e orgulhoso é o cara que recai e não volta. É o cara que nem tem. Desiste. É o cara que desiste. Entendeu? Eu não, parceiro. Nada me abala. Eu estou em recuperação, velho. Entendeu? Mesmo falho aqui, falho ali, busco ali, entendeu? Eu tenho meus problemas, fico nervoso, corro para lá, corro para cá, mas eu estou em busca de algo muito maior.
E eu não quero saber o que falam ou o que deixam de falar. Entendeu? A caminhada é minha, velho. E eu vou chegar lá no final sozinho. Entendeu? Então cada um tem que se automotivar. Tem que ter o seu propósito de vida para conseguir mudar. Senão não vai mudar. Quer ver uma motivacional bobo, simples? Bom. Cada um de nós somos especiais. A gente não ganhou uma corrida para estar vivo, para ter nascido aqui hoje? Entre quantos milhões? Exatamente. Então, Nós éramos, por isso que eu não consigo nós ser melhor éramos que- para eu não ser consigo ser melhor que pessoas você, mais nem que você, nem que você. esperançosas, né? Só que eu mesmo. Todos nós somos campeões. Exatamente. Estamos aqui. Como melhorar o seu relacionamento consigo mesmo? Ame-se. Reclame menos. Reclamar é só uma forma de desabafar. Não critique tanto. Foque nas suas qualidades. Para de se diminuir. Amor próprio em primeiro lugar. Respeite a si mesmo. Ser feliz acima de tudo. Autoconhecimento é tudo. Redesenhar as páginas e capítulos da sua vida. Primeiramente, a cada dia uma renovação cerebral, emocional, espiritual de uma nova história. O cérebro é uma máquina que precisamos usar tudo que nos esforçamos a cada dia, contudo, de melhora em posição emocional ou relação a si próprio. Ela capta, o cérebro não capta as informações habituais e faz você normalmente agir de forma correta. O seu cérebro pode adaptar a formatos ruins para seus hábitos se você o programar ou se você programá-lo para o seu bem-estar. Para você melhorar, seguir diferente de tudo que fez ele se reprogramar ao seu favor. Mas tudo leva tempo para se tornar novos hábitos se você constantemente fizer o movimento que é preciso para a mudança. Todo mundo, todo começo é difícil, mas depois se torna comum na sua vida. Isso vale para trabalhar os seus defeitos de caráter, reprogramar seu cérebro para agir de forma correta, ter alguns minutos para você todos os dias e se desligar ou com uma meditação, ou com uma respiração, ou com uma oração. É preciso ter totalmente desligamento de tudo que está em sua volta para obter essa paz por esses instantes. Momentos de angústia, desespero, sugestão, um copo d'água com açúcar, um doce bem gostoso ou um chocolate, é a troca de oxigênio com a sua respiração, limpando todo seu corpo. Inspira, respira, e tudo na vida só acontece se você começar, se você permitir. Fora isso, tudo se estaciona. É uma literatura da Carla Jabbour, que é uma terapeuta. Eu vou te falar, na vida é uma coisa que é muita verdade. Tudo passa. Os momentos difíceis passam, o momento de tratamento passa, todos os momentos passam. Mas eu tenho que entender que tudo passa. E para me alcançar um tempo melhor, eu preciso fazer hoje algo diferente. E aí esse tempo ruim vai passar, esse tempo de tratamento vai passar, esse tempo de prática vai passar e eu vou alcançar a mudança que eu espero que eu alcance. Porque é simples, é palpável. Eu posso fazer, basta eu querer. Fácil nada é na vida, mas eu preciso ter coragem de conseguir. Alguma dúvida, senhores? Não. Pessoal aí online, tudo certo? Todas as dúvidas. Mas né? Hoje foi muita informação, muita hein? fé no processo. Eu tô com dúvida. Mas se a gente não houver a dúvida, como vai entrar o conhecimento? Né? Exatamente. Olha só, tudo que a gente fala, a gente começa a nos questionar, né? Pô, será que é isso? Será que é aquilo? Mas, pô, isso tem coesão, isso não tem. E aí é onde eu vou reformulando tudo que eu preciso reformular para alcançar o que eu quero alcançar. A vida é isso, a nossa vida precisa ser isso. Nós questionar o que eu estava sendo, encarando uma possibilidade de um novo ser. É uma quebra de paradigma constante. Uma relação que eu percebi que você falou da China, eu percebi no NA, né? Que você tem que falar de si mesmo e não do próximo. Exatamente. Você dá o exemplo Pessoal, de si mesmo, mas compatível beleza? das outras pessoas. Próximo, né? Alguma pergunta aí, alguma dúvida, pessoal online? Pra gente terminar a aula de hoje, que aqui tem um horário. Não, vamos deixar tudo aqui. Vamos deixar tudo aqui.
Não, mas a gente Porque volta, vocês vão levar isso para acabar esquecendo e ficando lá. Gente, um abraço. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, bota aí no grupo que a gente vai se falando, tá? Até de noite eu respondo todo mundo. Beleza? Prazer revê-los de novo. Foi ótima aula. Adiantamos 2 matérias, top. Obrigado aí, professor. Qual que é a próxima matéria? Oi? Não, obrigado pela aula. Obrigado. Ah,